Olá pessoal, Rafael Zen, eu estou aqui para responder a principal pergunta em relação ao vídeo anterior, que é o vídeo sobre o poder do silêncio. Tá? E o que as pessoas perguntam com muita intensidade é: por que é tão difícil manter e encontrar os estados de silêncio interior? Bem, para isso a gente precisa entender o seguinte: então nós somos formados, pelo meio em que a gente vive. Nós temos um corpo, nós temos uma estrutura psicológica e tudo isso nos influencia constantemente. Então a primeira questão aí é o seguinte: vejam que o nosso meio, que a sociedade em que nós vivemos, ela não nos estimula para isso. Na realidade é muito o contrário. Nós somos superestimulados o tempo todo. Com a internet agora o acesso à informação ele é ainda maior. Tá? Aí nós temos propaganda, aí tem a TV, aí tem os filmes, aí tem as séries, aí tem as novelas. Então nós somos superestimulados sensorialmente constantemente. Tá? Claro que isso não ajuda, porque todas essas informações elas entram pelo nosso canal dos 5 sentidos. E a nossa mente, ela é formada por essa estrutura de 5 sentidos que a gente tem. Então, quanto mais estímulo mental, quanto mais a nossa necessidade de estar vendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, enchendo a nossa mente com informação, mais ela se sente estimulada e amplificada, e tem a tendência de continuar mantendo esse movimento indefinidamente. Tá? Porque inconscientemente, por falta de sabedoria, por ignorância, acabou sendo uma escolha nossa realizar esse processo conosco mesmos. E a gente tem que entender que nós não vivemos numa sociedade de luz e nem benevolente. Tá? Então, a ignorância, ignorância é trevas, ignorância é a falta de luz que o nosso mundo ainda vive. Tá? Ele é o grande agente para que a nossa sociedade, para que o nosso mundo vivam dessa maneira e continuem contribuindo para que nós estejamos constantemente nos movimentando, nos entupindo de material mental e com isso naturalmente nos esquecendo das questões mais importantes, aquilo que nós somos, o nosso propósito, aquilo que nós viemos realmente fazer aqui. O segundo ponto que é muito importante entender, pessoal, nós também somos o resultado daquilo que nós comemos, é claro. Se você tem essa alimentação que a nossa sociedade, de novo, ela outra vez instiga, já que a sociedade está por trás desses movimentos, da maneira como o nosso mundo ele se estruturou. Então, se você se alimenta da maneira comum, vamos chamar assim, da maneira vulgar, ou seja, carnes, industrializados, lácteos, farinhas, açúcar, então você é um candidato seguro a continuar com a sua mente turbulenta. Por quê? Tudo isso vai contribuir para que o seu corpo ele absorva as informações que esse tipo de alimento está trazendo para você. Tá? Vamos entender assim: se você quer vida, você precisa se alimentar de comida viva. Tá? O ideal seria assim de 40% a 50% da nossa alimentação diária ser feita através de frutas, de verduras, de castanhas, de produtos integrais, tá? De germinados principalmente, de folhas verdes, principalmente couve, alface, rúcula. Tá? Mas se a gente inverte esse ritmo, o nosso corpo ele precisa gastar mais energia para processar o nosso alimento. Se você consome carne, por exemplo, o sofrimento que o animal tem no momento de ser abatido, ele é liberado no corpo dele através da adrenalina. Tá? A adrenalina desse animal, o estresse, a carga emocional que ele está submetido, instantaneamente percorre a corrente sanguínea e se distribui por toda a carne que depois a pessoa ingere. Então ela já começa consumindo um alimento energeticamente e quimicamente contaminado por adrenalina. A adrenalina faz o quê? Estados de alerta, estados de ansiedade, estados de luta e de fuga. Tá? Tem outras implicações aí na questão da carne, mas essa seria assim a mais, vamos chamar, pungente, para a gente conseguir encontrar os estados de silêncio. Tá? Então, recapitulando essas duas partes iniciais, diminua os seus estímulos, se dê espaço para você poder permanecer minutos sentado,
observando, sentindo, percebendo, apreciando. Porque em nada disso o pensamento linear e compulsivo ele é necessário. Você não precisa refletir sobre um pôr do sol, sobre a montanha. A natureza ela é muito boa para isso, ela nos estimula. Tá? Você não precisa refletir sobre a lua cheia, você contempla. Então a contemplação ela é muito boa para isso. Tá? Tirar os estímulos, diminuir aquela febre de ficar olhando, né, celular a cada 5 minutos. Nossa, será que alguém me respondeu? Alguém curtiu as minhas fotos? Alguém mandou recado lá sobre os meus vídeos? Tá? Tudo isso estressa. Na minha rotina pessoal, principalmente, né, 3 dias por semana eu passo absolutamente desconectado do mundo digital. Tá? E nos outros eu faço aquilo que é necessário, mas não aquilo que extrapola os meus limites. O mínimo necessário para que eu possa responder bem e estar bem no mundo, sem estresse. Ok? Segunda parte. Quanto mais alimentos naturais você consumir, mais simples vai ser para você. Faz um teste, 2 dias, 3 dias, com muitas frutas, com muitas verduras, com muitas vitaminas e suco. E veja como naturalmente você vai se tranquilizar. Tá? Muito chás, tira os estimulantes, tira o café, Coca-Cola nem pensar, tira os açúcares e você vai perceber como naturalmente você se tranquiliza. É claro que tomando essas 2 atitudes você está indo contra o padrão, né? Contra o condicionamento social. Mas se a gente quer liberdade, se a gente está realmente em busca do nosso ser, da nossa felicidade, nós temos que fazer aquilo que o nosso ser pede e aquilo que nos faz bem. Faz o teste e experimenta. E o terceiro ponto, que é claro, eu não poderia deixar de citar aqui, a gente pode entender como um exemplo. Né? Nós somos seres terrestres, né? Nós nascemos na Terra. Então vocês com certeza já ouviram falar ou já experimentaram pessoalmente o momento em que você entra numa embarcação pela primeira vez. Uma lancha ou até um transatlântico, transoceânico. Aí a gente fica naquele balanço, no balanço, e é completamente comum que as pessoas passem mal naquele ambiente. Geralmente o capitão, os marinheiros, os pescadores, eles lidam com isso numa boa, porque eles já sabem lidar com o balanço do mar. Costume. A gente aprende certas coisas. E o ser humano, ele tem uma capacidade de aprendizado e de adaptação que é impressionante. Por isso que nós somos os únicos seres que povoaram todos os cantos do nosso mundo. Desde os extremos mais frios até os mais quentes. Savanas, florestas tropicais, não importa. Em todos os lugares existem os seres humanos, porque eles se adaptam. A adaptação é uma bênção. Porém, eventualmente pode ser uma maldição. Então nós nos acostumamos com o barulho mental. Nós nos acostumamos com estados emocionais negativos. Nós nos acostumamos com estados de consciência inferiores, comprimidos, apertados. E passamos a acreditar que isso é normal, porque isso é normal para todo mundo. Tá? E como dizia Krishnamurti, estar bem adaptado a uma sociedade doente não é sinônimo de sanidade. Significa que nós, a nossa humanidade como um todo, ela realmente está insana por estar acostumada com isso. Esses 3 motivos, essas 3 ideias que eu estou trazendo para vocês agora, são aquilo que é muito importante a gente entender. Por que é tão difícil retornar para a nossa essência? Porque nós adquirimos hábitos errados, hábitos tortuosos, e eles precisam ser corrigidos. O que é que nos impede de voltar para as nossas origens? É porque nós estamos condicionados a fazer assim. E o condicionamento humano é uma coisa que é muito tenaz. Então, vejam vocês que estão me ouvindo, quantos se sentiram, quantos reagiram quando ouviram as menções alimentares que eu falei. Tá? Sente em você, escuta aí. Retirar certos alimentos da sua dieta. O que dentro de você dói? Que parte sua se sente desconfortável? O que as vozes na sua cabeça estão dizendo para você? Esse é o condicionamento. Ele reage quando a gente tenta mudar os nossos hábitos. Quantas pessoas efetivamente fazem mudanças necessárias, sabendo que essas mudanças são necessárias? Tá? Muito poucas. Tá? Quantos de vocês conseguiram, ou analisaram, ou refletiram sobre a necessidade de tirar minutos de silêncio
né, desde o último vídeo? Quantos conseguiram estabelecer, por exemplo, 5, 10 ou 15 minutinhos de silêncio? Ou já tem essa rotina? Tá? Geralmente o número é pequeno. Porque vamos dizer assim, esse agarramento, como dizem os mestres tibetanos, da nossa mente nas coisas do dia a dia é muito intenso. Então, quebrar esses paradigmas em que a gente vive exige esforço, exige dedicação, exige disciplina, exige muita prática. O mesmo, né, quando eu digo que nós estamos acostumados ao barulho. Então, os primeiros momentos em que as pessoas, por exemplo, elas se livram de aspectos de sofrimento dentro delas, elas se surpreendem. Tá? E é muito comum elas sentirem um certo vazio dentro dela, mas não é um vazio saudável, é um vazio assim um pouco estranho e desconfortável. Porque dizem assim, nossa, eu estou me sentindo tão estranho sem as minhas preocupações. É uma coisa surpreendente. Eu me sinto tão estranho, estranhamente relaxado. Mas num primeiro momento, esse comentário ele é um pouco assustado, ele não é assim completamente entregue, seguro. Tem uma certa insegurança por trás disso. Justamente porque a gente entrou dentro de um novo espaço, dentro de um novo nível de ser. E quando a gente não está acostumado, naturalmente existem algumas reações, que são iniciais. Depois que a gente engrena, né, na jornada, isso começa a ficar cada vez mais comum, mais excitante e mais, como se diz, digno de assombro. Porque deixa de ser um susto para se transformar numa alegria, quando algo novo acontece. Bem, existe um outro motivo que é muito importante também, e esse é importante que você preste muito mais atenção. Cada vez que nós imprimimos um trauma na nossa alma, esse trauma provoca ondulações na matéria da nossa mente e consciência. Podem ser traumas pequenos, podem ser traumas grandes. Quando nós utilizamos técnicas, vamos chamar assim, mentais ou convencionais, psicologia energética para tratar de um trauma, nós estamos acessando aquilo que a pessoa consegue acessar no nível desta vida, desta existência. E isso por si só já vai acalmar muitas dessas tempestades. Por isso é muito comum quando a pessoa sai de uma sessão terapêutica ou quando ela sai de um intensivo, ela já sai de lá se sentindo melhor, mais em paz, mais tranquila, mais feliz. Normal. No entanto, tá, todos nós carregamos ali as nossas quimeras, os monstros que nós carregamos vida após vida. E essa metodologia não atinge. E vou dizer para vocês a partir da minha experiência direta. Eu não conheci nenhuma técnica, né, não conheci nenhum outro meio, dentre todos os anos de experiência que eu tenho, quanto as técnicas de regressão, para encontrar os dragões que a gente carrega e para pacificar a mente com a intensidade com que ela faz. Por quê? Vamos voltar de novo lá no comecinho. A gente está acostumado a se sentir mal. Tá? Então, quando a gente não tem uma referência sobre estados de consciência mais elevados, o simples fato da gente acalmar o barulho já é lucro, já é espetacular. Mas se a gente pudesse acalmar isso e ao mesmo tempo abrir um canal de conexão, encontrar a luz, né, colocar o pescocinho para fora da nossa existência e realmente encontrar o nosso ser com mais profundidade. Aí a gente teria um novo ponto de vista, um novo patamar, um novo nível de percepção que diz, nossa, se isso aqui é possível, por que eu estou me contentando com tão pouco? Tá bem? Então, eu espero ter respondido às dúvidas que vocês provavelmente, né, que muitas pessoas tiveram, né, nesse último vídeo. E eu convido vocês de novo, né, eu estimulo vocês que estão me assistindo aqui, que estão me acompanhando, a se questionarem. O que mais eu gostaria de aprender? Aonde estão as minhas dúvidas? O que é importante no meu momento de caminhada e de jornada? Comenta, deixa aqui as suas dúvidas e sugestões, porque todas elas vão ser lidas e você pode ter certeza. Todas vão ser respondidas e aquilo que for realmente relevante, a gente converte num novo vídeo, tá bem? Então é isso, gente. A gente se vê na próxima semana.